Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 4. E vamos ler do verso 18 até o verso 31. Temos o relato de Moisés regressando ao Egito, com a missão da parte de Deus de libertar o povo de Israel da escravidão debaixo do domínio de Faraó. Êxodo, capítulo 4, 18 a 31. Ouçamos a leitura que será feita em seguida. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão das Tuas palavras, para que nós possamos também aplicá-las à nossa vida. Ó Deus, mostra-nos de que maneira o registro histórico desses episódios tem a ver conosco e que lições e princípios nós podemos tirar para orientar nossa vida, nós que vivemos há tanto tempo depois que eles foram escritos, numa cultura distinta, diferente. Nós oramos que Teu Espírito Santo faça essa transposição, essa aplicação da Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos começar lembrando o que é que havia acontecido 80 anos atrás. O faraó, rei do Egito, havia começado a oprimir duramente os israelitas, com medo de que eles se multiplicassem e se aliassem aos inimigos do Egito no caso de uma guerra de conquista. No Antigo Oriente, as grandes potências viviam esperando uma oportunidade para assumir o poder. A Síria, Babilônia, o Egito. Então, quando tinham oportunidade, eles faziam isso. E Faraó sabia que ele era, na época, a maior potência mundial do mundo do Antigo Oriente, e muitos inimigos estavam esperando a oportunidade para tomar o Egito. E o medo de Faraó é que dentro do Egito tinha um povo, que eram os hebreus, que vinha se multiplicando a passos largos, haviam se tornado mais numerosos do que os egípcios e que, numa eventual guerra, poderia se aliar aos inimigos do Egito e assim facilitar a conquista. Então, o faraó começou a tomar algumas medidas para ver se diminuía o crescimento e a influência dos hebreus. Passou a submetê-los a trabalho escravo, trabalho pesado, injusto. Quando não deu certo, ele passou um decreto para que matassem as crianças, os meninos. E foi durante esse decreto que nasceu Moisés, que foi poupado pela sua mãe, porque viu que ele era um menino diferente. E o colocou, como nós conhecemos a história, num cestinho
nos juncos do rio Nilo, com sua irmã mais velha, chamada Miriam, à espreita para ver o que ia acontecendo. Alguns dizem que a mãe de Moisés sabia quais eram os horários que a filha de Faraó ia tomar banho lá no rio. O texto não diz nada sobre isso, mas no mínimo é uma coincidência que enquanto Moisés estava lá, a filha de Faraó vai tomar os seus banhos rituais no rio Nilo, que era considerado o rio sagrado, descobre lá a cestinha, descobre o menino, se apaixona pelo menino e diz que vai criá-lo como seu filho. E aí a irmã de Moisés sai de dentro do mato lá e diz: olha, a senhora vai precisar de uma ama, não é? Para poder cuidar dessa criança. Eu tenho a pessoa certa, e era a mãe de Moisés, né? E Moisés ainda ganhou um salário, ficou com o filho, alimentou o filho e ainda ganhava um salário da filha de Faraó. Essa é a providência de Deus. Então Moisés cresce lá no Egito como filho da filha de Faraó, ele é o príncipe do Egito, ele aprende toda a cultura, toda a arte, toda a religião, toda a ciência dos egípcios. Lembrem que nós estamos falando do povo que construiu as pirâmides, era um povo de vasto conhecimento que até hoje desafia os investigadores quanto a alguns pontos avançados na área da medicina. Era o povo que embalsamava de tal forma que até o dia de hoje nós temos múmias datando daquela época. Então havia toda uma ciência, todo um conhecimento do qual Moisés se apropriou durante 40 anos, até o dia em que ele teve uma inspiração de ir ver como estavam os irmãos dele, os hebreus. Ele sabia que era hebreu, que ele não era egípcio, ele era adotado. E resolveu ir lá na terra de Gósen, que era uma terra apropriada para a criação de gado, que era a especialidade dos hebreus, e era ficar no delta do Nilo, um local muito bonito. Ele vai para lá, e quando chega lá, ele vê um egípcio tentando matar um dos seus irmãos, um hebreu. Ele parte em defesa, vocês conhecem a história, parte em defesa do hebreu, mata o egípcio e fica na expectativa, agora nós sabemos, né, fazendo uma leitura retrospectiva, e ele ficou na expectativa de que os seus irmãos lá, os hebreus, perceberiam por aquela atitude que ele era o libertador que Deus havia mandado, porque até agora os hebreus estavam clamando a Deus, pedindo que Deus visse a sua aflição, que Deus lembrasse das promessas, e Moisés pensava que era a resposta de Deus para aquela situação, mas não era. Descobrem que ele tinha matado o egípcio, corre a notícia, os próprios hebreus rejeitam a liderança de Moisés, e Moisés vai embora para sempre do Egito. Ele não quer saber mais, ele vai embora, vai lá para as terras de Midian, lá para o deserto. E lá ele encontra um homem chamado Jetro, que era sacerdote de Deus, lembrando que os midianitas eram aparentados com os semitas, portanto eles tinham o mesmo conhecimento, ou pelo menos um conhecimento que era próximo a respeito do verdadeiro Deus. Moisés começa a cuidar do gado de Jetro, porque ele era hebreu, e os hebreus eram bons pastores. E Moisés casa com Zípora, uma das filhas de Jetro, e durante 40 anos ele está feliz e satisfeito lá na região de Midian, lá no meio do deserto, né, cuidando de gado, vivendo aquela vida de pastor de ovelha, casado, tinha 2 filhos, filho do sacerdote Midian, tudo estava correndo às mil maravilhas, até o dia que ele resolve ir mais adiante dentro do deserto, levando gado, quem sabe procurando pastagem, quando ele vê uma coisa que durante 40 anos, como pastor, ele nunca tinha visto, um espinheiro pegando fogo, mas não se consumia. O fogo ardia e o espinheiro estava lá, sarça, um arbusto, que é típico daquela região. E ele se aproximou para ver o que era aquilo, aquela coisa estranha, e ouviu de lá da sarça a voz de Deus dizendo: Moisés, não se aproxime mais, e tire as sandálias dos seus pés, porque você está pisando em terra santa. E a partir dali começa um diálogo. Deus se apresenta como sendo o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que tinha ouvido a aflição do povo lá no Egito e que tinha vindo recrutar Moisés numa missão de resgate. Ele tinha que voltar e terminar o que ele tinha começado, tinha que voltar lá.
E Moisés disse, Moisés tinha 80 anos, né? Aqui é um encorajador para muita gente que eu estou vendo aqui e para mim também. Moisés tinha 80 anos. E ele diz, mas o que faz o senhor pensar que eu tenho condições de ir no Egito e dizer a Faraó para deixar ir o seu povo? E Deus então começa a derrubar uma por uma das desculpas de Moisés. Moisés diz que não sabe falar, Deus diz, quem fez a boca fui eu. Moisés diz, não vão me acreditar. Aí Deus diz, está aqui 3 milagres para você fazer na frente deles. Transformar essa vara em cobra, a sua mão vai ficar leprosa e curada, e você vai transformar a água do rio Nilo em sangue. Tudo isso deve convencer eles. Ah, Deus, eu não vou não, manda outra pessoa. Diz, tá bom, teu irmão vai contigo. E a essa altura Deus já havia falado com Arão, que estava a caminho lá do monte Horebe, o monte Sinai, para encontrar-se com Moisés, e ele seria o profeta de Moisés. Ele falaria no lugar de Moisés, e Moisés diria tudo o que Deus havia mandado que fosse dito. E aí, depois de muita relutância de Deus enfrentar todas essas dificuldades, Moisés está convencido. De livre e espontânea vontade, então, ele resolve voltar para a terra da servidão 40 anos depois. Ele vai voluntariamente, porque é assim que Deus age. Deus conquista, Deus persuade, Deus convence. Ninguém vai para o céu contra a sua própria vontade. Nós vamos porque em um certo momento Deus de tal maneira nos convenceu que nós, de livre e espontânea vontade, decidimos crer em Jesus por nós mesmos. Fazemos aquilo que é certo porque queremos fazer o que é certo, mas nós queremos fazer o que é certo porque Deus nos convenceu do que é certo e nos deu poder para isso. Então Deus não violenta a vontade da criatura, mas de uma maneira harmoniosa, consensual, trabalha com o arbítrio humano, de forma que aquilo que as pessoas querem é o que Deus quer no final. E lá vem Moisés, então, ele decidido, ele sai lá da região de Horebe, do Monte Sinai, e ele vai falar com seu sogro, né? Ele tinha 80 anos, mas afinal trabalhava para o sogro, né? Então ele vai ter que pedir a permissão de Jetro. E a nossa história começa aqui. Nós vamos ver a decisão dele de voltar ao Egito. Ele parte de Midian para o Egito com toda a sua família. Depois nós vamos ver como Deus explica para ele o que é que ele vai fazer lá no Egito. Outra vez, né, Deus orienta Moisés quanto ao que é que ele vai fazer. Depois, na terceira parte, uma parte difícil, antes de chegar no Egito, Deus requer a circuncisão do filho de Moisés. E por último, então, finalmente, eles chegam lá na terra do Egito e há um encontro de Arão e Moisés, que acontece no meio do episódio, e finalmente eles chegam no Egito e, conforme Deus havia dito, os hebreus acreditam em Moisés. Estão prontos agora para receber Moisés como líder, o libertador que Deus mandou, e experimentar aquela libertação extraordinária. Que Deus nos dê graça, irmãos, para nós compreendermos essa passagem, que tem alguns passos difíceis de compreender. Então, primeiro, Moisés parte de Midian para o Egito, está aí do verso 18 a 20. Lemos no verso 18 que ele voltou para Jetro. Voltou porque ele estava lá na região montanhosa de Horebe, particularmente no Monte Sinai, e agora ele volta com o rebanho. Eram 2 dias de viagem no deserto. Ele volta e vai na casa do seu sogro. E diz o texto aqui que Moisés pediu permissão para voltar aos meus irmãos que estão no Egito. Ele tinha consciência de que, apesar de ter sido criado no Egito, ele fazia parte da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que o seu povo estava lá, escravo no Egito. Então agora ele quer voltar para o seu povo lá no Egito, e a razão que ele dá é um pouco vaga, embora não seja falsa. Ele diz, para ver se ainda vivem. Na verdade, é como se ele dissesse, eu quero ver se eles ainda vivem, porque eu quero terminar aquilo que eu comecei a fazer, não deu certo. Eu quero, com a graça de Deus, tirar esse povo de lá, mas eu preciso saber que esse povo ainda está lá. Lembre que naquele tempo as notícias não corriam com a facilidade de hoje.
Então, quando ele diz que quer ir lá para ver se o seu povo ainda vive, ele está sendo vago, não está dizendo a Jetro exatamente o que é que Deus disse que ele fizesse, mas não está mentindo também. Ele quer ver se os israelitas ainda estão lá e se ainda há condições para que a libertação aconteça. E Jetro, diz aí no final do verso 18, diz: vá em paz, dá a bênção e liberta Moisés do trabalho que Moisés estava fazendo para que ele possa cumprir a vontade de Deus. Embora o texto não diga, a essa altura Moisés tinha 2 filhos. Um se chamava Gerson, e nós temos o relato disso no capítulo 18, de 3 a 5 do mesmo livro, nós vamos chegar lá, mas já vou antecipando. O mais velho era chamado de Gerson, porque Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estrangeira. A palavra Gerson parece com a palavra peregrino. E o outro se chamava Eliezer, porque Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Mais uma vez, são nomes que o som, a semelhança, faz com que o trocadilho seja possível na língua hebraica, embora não é em português. Moisés era casado, tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer, quando ele então resolve atender o chamado de Deus, pede a permissão do sogro, e lemos no verso 19 que Deus, na sua graça, alivia o coração de Moisés do que era talvez a maior objeção. Lemos no verso 19: o Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Era esse o medo de Moisés desde o início, né? Porque ele saiu de lá exatamente porque, quando descobriram que ele tinha matado o egípcio, o pessoal queria a cabeça dele, especialmente o faraó. Então ele foge. Deus diz então: pode voltar, porque quem queria você morto já morreu. Alguns aqui acreditam que era o faraó Tutmés III, que era o pai da princesa que havia adotado Moisés e que queria matar Moisés. Ele teria já morrido e no seu lugar subiu o faraó Amenhotepe II. O crime de Moisés tinha sido prescrito no Antigo Oriente, um crime que era cometido debaixo do período de um reinado. Uma vez que o rei ou o faraó morreu, o crime prescrevia, ou seja, Moisés não era mais procurado, ele podia voltar com o coração tranquilo. Deus assim alivia e tira do coração de Moisés o peso maior que ele tinha no coração. E Moisés então agora está pronto para morrer ele estava sempre, para voltar para o Egito. Diz aí o verso 20 que ele tomou a mulher Zípora e os filhos Gerson e Eliezer, fez com que montassem num jumento. A gente fica pensando, né? A mulher e 2 filhos, e o menino nessa altura, a gente pensa que é um bebê, não é não. Eles tinham entre 35 e poucos anos, não é? Essa altura, os filhos de Moisés já eram adultos. Agora imagina, 2 galalau, a mulher em cima de um jumentinho, né? Não é à toa que a tradução para o grego colocou jumentos no plural, traduziu do hebraico para o grego e botou plural, porque a gente olha assim e pensa como é que ia caber tudo em cima do bichinho, né? O jumentinho levando aquela tropa toda em cima dele. Então, a Septuaginta, numa tentativa de aliviar o problema, traduziu como jumentos no plural, que era provavelmente o que havia acontecido. Então, eles partem, diz aí o texto, e ele levava na mão a vara de Deus. O Egito ficava a cerca de 250 quilômetros de Midian, ou seja, cerca de 15 a 20 dias de viagem. E era uma viagem longa, então, e Moisés, diz aí o texto, levava na mão o bordão de Deus. Veja o final do verso 20. Esse bordão de Deus é aquela cajada dos pastores árabes, geralmente uma vara com a ponta que parece um gancho, 1,80 m de altura, que era usado para várias finalidades com relação ao gado. E era a vara com a qual Moisés deveria fazer os sinais que Deus havia colocado na mão dele para fazer.
E no relato que nós vamos ver em seguida, à medida que a gente prosseguir com o relato, vamos ver que a maior parte dos milagres foram feitos exatamente com esse bordão. Daí, a essa altura, Moisés já chama, quando Moisés escreveu isso aqui, ele já tinha feito trazido as 10 pragas, já tinha libertado o povo do Egito, já tinha andado 40 anos no deserto com aquela geração. Quando ele escreve isso, tudo isso já tinha acontecido e a vara de Moisés já era conhecida como o bordão de Deus, porque ele tinha feito todos aqueles sinais com aquela vara. Então aqui é uma introjeção, né? É um anacronismo. Moisés está lendo atrás, está botando o nome da vara quando ela não tinha feito nenhum milagre ainda, né? Era o bordão de Deus, era o nome porque foi o instrumento que Deus usou para fazer todos os sinais e prodígios. Nós já vimos que a razão não era porque tinha alguma coisa mística na vara, era um pedaço de pau que era usado para tocar gado, mas é que Deus queria mostrar o seu poder e queria mostrar que ele estava por detrás de Moisés, de forma que uma coisa que pertencia a Moisés era usada como sendo o canal do poder divino. Essa era a razão e somente essa. Então essa é a primeira parte. Moisés sai de casa, toma a família, a vara de Deus, coloca tudo nos jumentos e toca para o Egito, conforme Deus havia mandado, finalmente convencido, persuadido pela graça divina que operara no seu coração. No caminho, segundo lugar, no caminho Deus orienta Moisés quanto ao que fazer diante de Faraó. Os versos 21 a 23 é meio que um resumo de tudo que Deus já tinha dito e que Moisés precisava dizer. No verso 21, nós lemos aqui que Deus disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que eu pus em sua mão. Essa é a primeira orientação. Os milagres que Deus havia colocado na mão de Moisés, nós já vimos, não é? A cobra, a lepra, o sangue. O objetivo era convencer Faraó que Deus estava por detrás de Moisés. Porque Faraó não ia deixar o povo sair, obviamente. Os hebreus eram uma força-tarefa, era uma força de trabalho, uma mão de obra barata e muito grande. Nenhum rei, na sua boa consciência, na dispensação da economia do seu país, iria deixar aqueles trabalhadores irem embora por nada, não é? Então ia ter resistência, Deus sabia disso. Os sinais visavam dizer a Faraó: esse povo é meu povo, e eu sou um Deus que sou capaz de fazer coisas extraordinárias. Então, deixa meu povo ir. Era esse o propósito dos sinais. E na ocasião em que Moisés fizesse os sinais, ele deveria dizer a Faraó que libertasse os hebreus para que pudessem sair de lá, da terra de Gósen, e voltar lá para Canaã, para o Monte Sinai, onde eles deveriam adorar a Deus. Mas Deus avisa a Moisés aqui, no final do verso 21, eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Parece contraditório, né? Deus tem todo esse trabalho para convencer Moisés e dizer a Moisés: vai lá, faz os sinais, as maravilhas, diz a Faraó que é para deixar o povo ir, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não obedeça, para que Faraó não faça nada do que você está dizendo. Algumas coisas aqui nós vamos dizer, não é? Primeiro, o que significa esse endurecimento do coração? Endurecer o coração significa Deus agir na vontade, no entendimento, no arbítrio, nas emoções, na personalidade humana, de tal maneira que a pessoa voluntariamente deixa de fazer ou faz aquilo que Deus queria que ela fizesse com relação ao mal. No caso, endurecer o coração seria agir pelas circunstâncias, através dos meios, pelo acesso que Deus tem ao coração, para que Faraó não atendesse, não acreditasse, por mais claras que as evidências fossem, que Moisés estava sendo enviado por Deus. Então, isso é o que significa o coração duro. As evidências estariam lá, Moisés estaria lá, os milagres seriam feitos, mas Deus não concederia que Faraó acreditasse, que Faraó visse e se convencesse
Deus impediria que isso acontecesse. É isso que significa endurecer o coração. Deus pode fazer isso? Claro que Ele pode. Essa é a resposta que Paulo dá em Romanos capítulo 9, quando ele diz que Deus endurece quem quer e Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Ao endurecer corações, Deus não está sendo injusto, porque Ele faz com que a dureza do coração seja o castigo do pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos a caminho da condenação, nós não merecemos de Deus absolutamente nada, Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Quando Deus endurece o coração de alguém, Ele está simplesmente entregando aquela pessoa aos seus próprios desígnios, aos seus próprios desejos maus, à incredulidade do seu coração. Para dizer de uma maneira mais fácil, Deus endurece quem já é endurecido. Deus faz com que ele experimente mais e mais do seu próprio remédio. Em vez de Deus agir, abrindo os olhos, afofando o coração, tocando no coração, Deus simplesmente deixa que o coração fique mais calejado ainda, que a pessoa fique mais endurecida ainda, mais resistente à palavra de Deus. Por isso, a gente sempre diz aqui, não é, que o pior castigo que Deus pode dar a um pecador endurecido é dizer para ele: seja feita a tua vontade. Quando Deus entrega um pecador ao seu próprio coração, é o pior juízo que poderia haver, porque ele vai mergulhar cada vez mais profundamente na iniquidade, debaixo da ira de Deus. A conta vai aumentando que ele tem que prestar no dia do juízo. E é o que Deus aqui diz que vai fazer com Faraó, esse endurecimento, não é? Tem dois propósitos aqui que nós podemos ver na declaração de Deus a Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. O primeiro propósito é juízo de Deus sobre Faraó. É juízo de Deus sobre Faraó. Era o maior império da época, adoravam diversos deuses, tinham práticas imorais, era um povo violento, que tinha ganhado domínio mundial não à toa, mas pela força e crueldade do seu exército, que era a maior força-tarefa militar do planeta na época, era do Antigo Oriente, era exatamente Faraó. Então era um pecador debaixo do juízo de Deus. E quando Deus endurece o coração dele, Deus está simplesmente castigando Faraó por tudo que Faraó tinha feito. É o começo do juízo de Deus sobre Faraó. Deus faz isso com os pecadores. Os pecadores impenitentes, Deus os entrega ao seu próprio coração. Mas havia um segundo propósito, esse declarado, quando diz aqui no verso 21, no verso 22, Deus diz a Moisés para dizer a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você: deixe meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Aqui é declarado, pela primeira vez isso aqui é declarado, as pragas são antecipadas, e a 10ª praga, que era a morte do primogênito. Ao matar o primogênito de Faraó e de todos os demais habitantes do Egito, Deus estava mostrando o seu soberano poder. O Faraó era considerado como Deus, e o filho do Faraó como divino. O verdadeiro Deus iria mostrar que isso não é verdade, que ele está acima de todos os deuses humanos. Mas para que chegasse lá na 10ª praga, todas as outras pragas pegavam em algum deus do Egito. Pegava no rio Nilo, que era adorado, pegava na agricultura do povo, pegava no Deus Sol, as trevas, lembra? Deus escurece, o Sol era adorado, Ra era adorado lá no Egito, Deus escurece completamente, vai construindo até chegar na maior de todas as divindades, que era o Faraó. Mas para isso era preciso que Faraó fosse dizendo: não deixo, não deixo, não deixo, e Deus escalando e aumentando cada vez mais a gravidade das pragas até chegar no trono de Faraó. Então essa é a razão declarada. Deus estava levantando Faraó para mostrar em Faraó o seu poder no mundo antigo, que ele era Deus dos deuses, que não havia ninguém semelhante a ele, que ele era o Todo-Poderoso, que todos deviam se curvar diante dele. Havia todo um processo a ser feito, e começa com o endurecimento do coração
de Faraó. Essa é a segunda razão pela qual Deus endurece o coração de Faraó. E é isso que Paulo responde lá em Romanos capítulo 9, quando ele fala do endurecimento do coração de Faraó, ele diz: por isso mesmo te levantei, Faraó, para que em ti eu manifestasse a minha glória e mostrasse todo o meu poder. Deus manifesta sua graça e a sua misericórdia naqueles que ele elegeu para a salvação, graciosamente. Mas ele também revela seu poder, a sua ira e a sua santidade nos vasos de ira preparados para a perdição. Não são palavras minhas, mas são do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. E Faraó vai ser esse vaso de ira preparado para a perdição que Deus levanta para mostrar a sua santidade, o seu poder a todos quantos soubessem o que tinha acontecido. E a razão é essa daqui. Note aqui que Moisés deve se referir a Israel diante de Faraó da seguinte maneira: Moisés, diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Isso aqui aponta para o privilégio especial da nação de Israel. De todas as nações do mundo, Deus foi adotar a nação de Israel. Um povinho, 12 tribos, 12 patriarcas, criador de gado, encrenqueiros, é só ler a história de Gênesis, encrenqueiros. Deus foi lá e pegou aquele povinho e disse: vocês são meu filho, eu adoto vocês como meu filho. Mas Deus, e o Egito, com todo o seu esplendor, sua glória? Não. E a Babilônia, que está surgindo no horizonte da política internacional como um grande poder? Também não. E a Assíria, os assírios conhecidos pela crueldade, pela máquina de guerra que é o exército dele, por que não? Não. Deus escolheu os nômades, 12 tribos nômades que estavam lá na Palestina na época, filhos de um cidadão chamado Jacó, conhecido como enganador, e Deus diz: vocês são meus filhos. Por que Deus faz isso? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre outro assunto, mas com referência a isso, ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, as que não são, as que não têm importância, as que são desprezadas, para aniquilar aquelas que parecem importantes, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Faraó, deixa meu povo ir embora, porque Israel é o meu filho. Se você não deixar meu filho ir, eu vou matar o seu. De maneira bem crua, é o que Moisés devia dizer a Faraó. Você não deixa ir o meu filho, então eu vou matar o seu. E eu não estou cometendo nenhuma injustiça, e de fato não está, porque o nosso Deus é justo em todos os seus caminhos. É isso que nós lemos até aqui. E Moisés, então, com essas instruções, com o bordão de Deus na mão, os jumentinhos carregados com sua família e provisões, 20 dias de estrada. Aí do verso 24 ao verso 26, a gente lê o seguinte: antes de chegar no Egito, Deus requer a circuncisão do filho de Moisés. Ao que tudo indica, Moisés não tinha circuncidado um de seus filhos, provavelmente o mais velho, Gerson. Provavelmente não tinha circuncidado. Moisés tinha aprendido com seus pais, lembra que ele foi criado pela mãe dele, até a idade de ir para o palácio. Então vamos pensar aqui, 10 anos, 11 anos. Então Moisés foi criado na cultura hebraica, ele conhecia a Deus, a religião que Deus revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Ele sabia que a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com os hebreus. O próprio Moisés deveria ser circuncidado pelos seus pais. Como era costume, a criança de 8 dias, ele era circuncidado. Moisés devia ter sido circuncidado, sabia que isso era parte da revelação de Deus e do fato de Israel ser filho de Deus. Você é meu filho, circuncida todo menino de 8 dias. Moisés sabia disso, ele cresceu com isso. Ele casou com Zípora, que era filha de Jetro, que era um sacerdote midianita, mas que aparentemente não praticavam a circuncisão. Não
não era uma coisa prática. E talvez Moisés, para evitar briga com a mulher, briga com o sogro, não circuncidou o filho mais velho. Não circuncidou como devia ter feito, porque o filho dele era israelita, era hebreu, devia ter circuncidado. Não circuncidou. E agora o menino tinha 35 anos, né? 30, sei lá quantos anos tinha. Lembra que quando Moisés chegou lá, tinha 40 anos de idade, e agora ele tem 80. Então, nesse período, ele casou, teve 2 filhos. Que idade vocês acham que Gerson e Eliezer tinham aqui? Vocês, quando lê o texto, pensam num menino de 10 anos, né? Então, tem que prestar mais atenção. Fazer as contas, né? Os moleques já tinham crescido. E o mais velho, aparentemente, não era circuncidado. Diz o texto aí, no verso 24, estando Moisés no caminho, lá de Midian para o Egito, numa estalagem, provavelmente um acampamento nômade às margens de um oásis, ou uma estalagem dessas. O caminho era deserto, mas tinha os pontos de parada, geralmente em oásis, onde tinham fontes naturais. Então, era numa dessas que eles pararam para passar a noite, e Zípora olha. E a Septuaginta, ela diz aqui, no verso 24, estando Moisés a caminho numa estalagem, o anjo do Senhor o encontrou. A Septuaginta diz que foi o anjo do Senhor. Aqui no hebraico diz, o Senhor o encontrou. Mas a tradução para o grego diz que foi o anjo do Senhor. Zípora deve ter olhado assim e ela entendeu na hora o que é que tinha acontecido, ou o que é que ia acontecer. De alguma forma, ela percebeu que Deus tinha vindo matar. Agora, o problema, que no fim não é um problema que não é. Como é que é isso? É um problema que no fim não é. Diz aqui, porque a tradução está correta. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Quem? Moisés ou Gerson? Mas o que é que diz a lei? Lá em Gênesis 17, quando Deus instituiu a circuncisão, o que é que ele disse a Moisés? Todo aquele que não se circuncidar do meu povo será eliminado do meio do meu povo. Então, o anjo vinha pegar quem? Gerson, não é? Então, como é indeciso aqui no hebraico, parece Moisés, pode ter sido Gerson, ninguém sabe. É por isso que eu disse que é um problema, que no final não é problema, porque o fato é que o anjo tinha vindo para matar alguém. Ou Gerson ou Moisés. E Zípora percebeu, feliz é o homem que tem uma mulher que é espiritualmente esperta, que salva ele várias vezes. Não é a primeira vez que uma mulher salva um homem, um servo de Deus, de uma situação complicada, não é? Então, feliz é aquele que tem uma esposa que ela percebeu e ela entendeu o que é que estava acontecendo. E diz o texto aqui que ela pegou uma pedra afiada, verso 25, provavelmente uma faca, lembrando que naquela época era muito comum fazer faca de pedra, né? Pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. Estamos falando aqui de um galalau de 35 anos de idade. Bora, Gerson, mãe, eu tenho 35 anos, ó o anjo chegando, tu quer morrer, Gerson? E lá vai Gerson, circuncidado aos 30 e poucos anos de idade, né? Contra a vontade dele, mas ou isso ou morria, né? Ou ele ou o pai, né? A gente não tem certeza aqui. E diz aqui que a outra dificuldade dessa passagem, que certamente é a passagem mais difícil que a gente tem hoje à noite, ela diz aqui que Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho, porque ela descobriu que a razão pela qual Deus queria matar ou o menino, ou Gerson ou Moisés, era porque não tinha praticado a circuncisão. E isso era essencial, especialmente na hora de chegar no Egito. Já pensou, Moisés chega no Egito e diz, olha, o Senhor Deus de Israel nosso Deus mandou que eu viesse libertar vocês. Ué, e por que teu filho não é circuncidado? Como assim tu és um de nós? A circuncisão é um sinal da aliança. Era imperativo que toda a família de Moisés estivesse circuncidada àquela altura. Era imperativo, porque era o sinal da aliança. Daí a seriedade, né, com que Deus trata essa questão aqui. Que a gente olha assim, parece um pouco dramático, mas por trás está a missão de Moisés
E o que Deus disse, quem não obedecer será eliminado do meu povo. Você pode checar depois lá em Gênesis capítulo 17. Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o excesso de pele do membro masculino e diz aqui que com ele tocou os pés de Moisés. Pode ter uma outra tradução, que jogou aos pés de Moisés. Vocês têm outras traduções aí, vocês vão ver que elas aventam essa possibilidade, o hebraico é incerto. Ela pegou o excesso de pele que tinha cortado e jogou nos pés de Moisés e disse para Moisés aí no final do verso 25, sem dúvida você é para mim um marido de sangue, ou um marido sanguinário. Isso mostra que por que Moisés não tinha, isso revela uma briga interna de família, de religião, né? De vez em quando chega alguém e diz assim, pastor, eu estou namorando uma irmã da Assembleia de Deus. O presbiteriano dizer, eu estou namorando uma irmã da Assembleia de Deus, o senhor acha que vai dar certo? Geralmente eu leio essa história aqui, né? Diferenças teológicas, chegou num momento assim que tinha que fazer, né? Moisés cria na circuncisão, a mulher não cria, provavelmente, chega um momento em que, né, a coisa chega nesse ponto aqui, e ela diz, você é um homem de sangue, marido sanguinário, quer dizer, ela desprezava o ritual da circuncisão, ela não via valor, ela fez para não morrer, para não ver o filho morrer e o marido, mas para ela era um ritual repugnante, né? Joga lá o excesso de pele nos pés de Moisés e diz, você é um marido de sangue, você é um marido sanguinário, essa sua religião é uma religião sanguinolenta, e é mesmo, irmãos, não é? É pelo sangue do nosso Salvador que o anjo do Senhor se afasta, como diz aqui no verso 26. Pegou uma pedra afiada, verso 26, assim o Senhor deixou. Deus não foi em frente com o propósito de matar Gerson ou Moisés à vista do sangue. O sangue aplacou, o sangue da circuncisão aplacou a ira de Deus. Cumpriu a justiça de Deus e não havia mais razão para que Deus fizesse a sua ira cair a respeito ou sobre Moisés. Tu és um marido sanguinário. Essa é a nossa religião. Não mais do prepúcio sangrento, mas da cruz manchada com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue, diz o escritor de Hebreus, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Feito isso, então, o Senhor aparece a Arão. Aqui do verso 27, entramos na quarta parte do nosso texto. Aqui, Deus é um texto que pode ser, mais uma vez, nós temos dificuldade aqui para saber exatamente o que é que Moisés quis dizer. Porque parece deslocada essa passagem aqui, não é? Verso 27, e o Senhor disse a Arão, vai encontrar-se com Moisés no deserto. Depois de tudo isso, Deus aparece a Arão e diz, vai se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou, e Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. O problema é a tradução do verso 27, que Moisés foi e encontrou, porque pode ser traduzido como o pretérito perfeito. Arão tinha ido e tinha se encontrado com Moisés. Porque a essa altura, a gente já pressupõe que Arão estava com Moisés, porque ele se encontrou com Moisés lá em Midian, não é? Então, isso aqui parece um texto que está deslocado e que Moisés colocou aqui para explicar o papel de Arão em tudo isso, para deixar claro, porque no próximo passo, Arão vai estar falando no lugar de Moisés lá no Egito. Por isso, Moisés deixou para relatar isso aqui agora. Mas, provavelmente, isso já tinha acontecido antes dos fatos que eu acabei de relatar aqui. Ou seja, que Deus tinha aparecido a Arão lá no Egito e disse a Arão, você vai se encontrar com seu irmão lá em Midian. Arão fez toda aquela viagem, encontrou com Moisés lá no Monte Horebe, quem sabe na mesma ocasião da sarça ardente, porque Deus tinha dito, olha aí, teu irmão está chegando, ele vai falar em teu lugar. Eu até disse, como Deus, né, Deus fez as coisas acontecer concomitantemente, e aí Moisés falou para Arão,
relatou no verso 28 todas as palavras do Senhor, falou dos sinais que havia mandado realizar, e aí então, provavelmente a essa altura, Moisés e Arão fazia parte da companhia que estava viajando para o Egito, mas aqui é para reforçar o papel dele. E aí, 29, terminando, os hebreus acreditam em Moisés quando Moisés chega lá. Verso 29, Moisés e Arão foram, reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais diante do povo. O povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Depois da longa viagem, Moisés e Arão chegam a Gósen e reúnem os anciãos das tribos de Israel. Em algum momento aqui não é dito, mas Moisés mandou Zípora de volta para casa com os 2 filhos. Só lá adiante é que ela volta com os meninos quando Jetro vai visitar Moisés e vai dar aquele conselho: coloca aí anciãos para cuidar das coisas do povo, porque você sozinho não pode fazer. Aí é quando Zípora volta com os 2 meninos. Talvez o casal, né? Moisés disse: quer saber de uma coisa, Zípora? Você salvou minha vida, mas fica em casa. Vá-se embora, leva Gerson, Eliezer, e ele chega no Egito sem os filhos vão se juntar a ele e a mulher mais tarde, como nós iremos ver na sequência. Tem muita coisa pressuposta aqui, a gente tem que ler Êxodo quase que de trás para frente, para a gente poder entender algumas coisas aqui. Mas o que tem aqui agora, finalmente, é claro, né? Diz aí no verso 29 que eles chegaram, Moisés e Arão, reuniram os anciãos dos filhos de Israel. Já comentei que as tribos tinham os seus anciãos, eram as autoridades que funcionavam como líderes religiosos, discutiam e resolviam problemas de natureza civil, administrativo e assim por diante. Cada tribo tinha sua própria administração, não tinha um governo central unido. Isso só vai acontecer durante o período da monarquia, séculos ali na frente. Mas então eles reúnem os anciãos e diz o texto que Arão falou, era Moisés, não é que era para falar. Mas Moisés disse que não ia, então Deus mandou alguém no lugar dele, mostrando que ninguém é insubstituível. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. Eu sou Yahweh, esse é meu nome, é o que Arão falou. Eu sou o Deus de seus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu sou o Deus que fiz a promessa a vocês de tirar vocês da escravidão e da terra de Canaã. Eu vi a aflição que vocês estão passando, como o faraó está sendo injusto e cruel com vocês, e eu levantei Moisés para tirar vocês do Egito, e vocês devem obedecer ao que Moisés disser. Aparentemente o povo não acreditou na primeira vez, porque Moisés teve que fazer os 3 milagres ali. Diz aqui que ele fez, não é? Arão falou as palavras que Deus tinha dito a Moisés, e Moisés fez os sinais diante do povo. Então, com isso, o povo se convenceu, diz o verso 31, e o povo creu. E aqui, mais uma vez, o propósito dos sinais. Junto com a palavra de Deus, os sinais têm como objetivo evidenciar a presença de Deus no que está acontecendo. O povo creu que Deus tinha escutado, creu que Deus tinha ouvido as orações, creu que Deus, na pessoa de Moisés, tinha vindo libertá-los, e a prova de que creram, verso 31, quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. É a primeira menção a um culto no livro de Êxodo. Lá no Egito, quando eles creram na palavra de Moisés, viram os sinais e disseram: nosso Deus nos ouviu, nosso Deus veio nos libertar. E eles se curvaram diante de Deus e eles adoraram ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Muito bem, o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Quando Moisés escreveu essas coisas, ele queria mostrar alguns pontos importantes para os israelitas, né, que já eram a 2ª ou 3ª geração de quando ele estava lá.
Moisés, a essa altura, já tem 120 anos, né? Quando ele escreve isso aqui, ele já tem 120 anos. Ele queria mostrar a importância da circuncisão como sinal da aliança. E coube a Josué circuncidar o povo que tinha passado 40 anos no deserto e que tinha nascido lá, que não tinha experimentado a circuncisão. Ele queria mostrar a importância da circuncisão como sinal da aliança. Ele queria mostrar o papel de Arão na libertação do povo, porque Arão mais tarde vai ser o sacerdote de Israel, o chefe da tribo dos sacerdotes. E queria mostrar que Deus está no controle de tudo. Deus controla até o coração de Faraó. Eles não deviam temer. Deus haveria de colocá-los na terra prometida, conforme havia dito. E o que é que nós podemos aprender aqui? Eu tenho algumas poucas lições aqui para nós. Primeiro, o papel dos sinais e prodígios realizados na Bíblia. Por que nós não vemos essas coisas acontecerem hoje? É porque nós não temos fé? A razão é que Deus, embora Ele seja o mesmo, Ele não age sempre da mesma maneira. Não confunda a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus. Que tem gente que quer que... Deus o maior atributo de Deus é a mesmice de Deus. O que é a mesmice de Deus? Ele sempre faz todas as coisas do mesmo jeito. Deus é criativo, Deus é inteligente, Ele é sábio. Para cada ocasião Ele tem um modus operandi. Ele é imprevisível, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Você não pode dizer a Deus o que é que Ele vai fazer. Você querer que Deus faça hoje tudo o que Ele fez no passado, com que autoridade você está querendo isso? Com base em quê? Se a própria Bíblia mostra que nem sempre Deus agiu assim. Nem sempre Deus agiu assim. Teve épocas e épocas na Bíblia em que Deus não fez nada extraordinário. Depois Ele aparece e faz coisas extraordinárias e depois Ele não faz mais. Quem de vocês viu alguém aqui abrir o céu e fazer cair pão, maná, 40 anos? Você já usou sandália havaiana 40 anos sem gastar? Mas Deus fez isso. Você conhece alguém que tem a força de Sansão para fazer o que ele fez? Ou alguém que estendeu a mão e abriu o Mar Vermelho ou o Rio Jordão? Conhece? Mas Deus não é o mesmo? Mas Ele não age da mesma maneira toda vez. Você conhece alguém que Deus foi chamar e disse assim: de ti farei uma grande nação e de ti virá o Redentor que salvará o mundo? Conhece? Deus só fez uma vez. Ele cessou as obras da criação, está dito lá em Gênesis, não é? Que Ele terminou no sétimo dia as obras da criação. Deus não está criando nada novo, porque Ele terminou a sua obra como Criador. Ele é o mantenedor da sua criação, Ele sustenta a sua criação, mas Ele não está criando nada novo. Quando Ele transforma água em vinho, Ele não criou nenhum elemento novo, Ele fez alguma coisa que ninguém fez até hoje, né? Andar sobre as águas. Ele não criou nada novo, apenas desafiou e passou por cima de tudo aquilo que Ele criou. Os milagres que estão registrados na Bíblia, eles têm um propósito, de dizer que Moisés foi enviado por Deus e que, portanto, a lei de Deus que nos foi dada por Moisés, a começar dos 10 mandamentos, tem origem divina, é de Deus. Não é invenção de um copista do Código de Hammurabi, como dizem aí os liberais, mas é recebido diretamente do próprio Deus. Esse é o papel dos sinais e prodígios. Segunda lição que eu creio que é importante para você é que saber que mesmo que Deus endureça o coração de uma pessoa, ela continua sendo responsável pelos seus atos. Porque alguém pode dizer assim: não, Deus endureceu meu coração, por isso estou largando minha mulher e casando com outra. Porque Deus endureceu meu coração. Senhor, o fato de que Deus endurece o coração de uma pessoa não quer dizer que aquela pessoa não é responsável pelos atos que ela comete. Porque Deus responsabilizou Faraó e castigou Faraó por cada uma daquelas vezes que ele disse: eu não deixo esse povo sair. E Deus então mandava castigo sobre ele. Por quê? Porque Deus considerava Faraó responsável. Então não coloque a culpa em Deus quando você endurece o coração, quando você é teimoso, quando você faz aquilo que você sabe que não deve fazer, quando você continua, você persiste no erro. Não coloque a culpa em Deus usando passagens como essa: Deus endureceu o meu coração. Deus pode até ter endurecido seu coração, mas você continua responsável
pelos atos que você cometeu com seu coração endurecido. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus castiga pecadores entregando-os a si mesmo. Quando o faraó endurecia o coração, Deus endurecia o coração dele. Quando o rei de Israel odiava os profetas, Deus permitia que um espírito de mentira falasse pela boca do profeta. Quando os homens praticam a impureza, Deus os entrega aos desejos do seu coração impuro. Veja Romanos capítulo 1. E quando nós recusamos a conhecer a Deus, Ele nos entrega a um estado mental corrompido. Romanos capítulo 1, verso 28. Aquele castigo de Deus que é entregar o pecador ao seu próprio coração. Outra lição aqui que eu quero tirar para vocês. Nós podemos lutar e resistir, mas ao final Deus haverá de fazer sua vontade e você vai voluntariamente fazer o que Ele quer. Esse outro eu já falei, mas tem que voltar. Deus com frequência usa uma esposa sábia para salvar o marido. Eu não contei, mas já foram tantas vezes que isso aconteceu comigo. A minha esposa dizia assim, olha, perigo aí na frente. Feliz é o homem que é casado com uma mulher sábia. Muitas mulheres são a causa da ruína e da queda do seu marido. Mas tem outras que são instrumento de bênção. E saiba reconhecer isso. Ouvir e agradecer a Deus pela esposa que Deus lhe deu. A última coisa que eu queria dizer aqui é que nós devemos sempre andar nas condições e termos do pacto da graça. Moisés quebrou o pacto, Deus veio visitá-lo lá na hospedagem com o propósito de castigá-lo, o que nos ensina que o nosso Deus, Ele tem um pacto conosco, que chamamos de pacto da graça, selado com o sangue de Jesus, mas Ele requer de nós obediência. Deus quer que nós andemos humildemente diante dEle, fazendo a vontade dEle, servindo de todo o coração e vivendo para a glória de Deus. E se nós desobedecemos as condições do pacto, pode ter certeza que Deus é o mesmo. O anjo do Senhor virá. Ele virá não para nos destruir, mas para nos corrigir. Mas é que a mão de Deus pesa às vezes, e ela é pesada, ela dói. E eu queria livrar os irmãos de coisas assim. Que Deus nos conceda graça, queridos, para nós andarmos sempre nos caminhos de Deus, dentro da aliança que Ele tem conosco, no sangue precioso de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.